Deus amado, querido de Jesus, nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por mais uma vez estarmos juntos aqui e poder participar desse encontro maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio. Abençoa a transmissão de internet de todos nós e que seja tudo perfeito como o Senhor é perfeito. Que em tudo nas nossas vidas seja feita a Tua vontade, meu Pai. Escolhemos viver dessa forma, porque encontramos no Senhor o caminho, a verdade e a vida. Sem o Senhor nada queremos nem podemos fazer. Por isso, abençoa esse encontro, que vamos falar de algo tão relevante, que é o poder do que falamos, o poder das palavras. Ah, Pai, abençoa. Te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então é isso. Começamos o encontro de hoje com um tema tão maravilhoso. Gente, olha, o que existe hoje, tanto na Bíblia, como também nos livros, nas pesquisas, e principalmente no nosso dia a dia, existe várias fontes de informações de como é importante a gente tomar cuidado com o que falamos, né? Porque eu vou deixar a Rosina falar, depois a Adriana, porque é um assunto muito vasto, mas eu só quero chamar a atenção que é um assunto muito importante para a gente aqui refletir, conversar, compartilhar e poder ajudar a gente e ajudar as pessoas que vão assistir agora aqui com a gente e depois no nosso canal no YouTube. Bom dia, Rosina. Bom dia. O poder da palavra. A palavra pode ser usada para o bem ou o mal. Você pode abençoar, colocar para cima alguém ou destruir uma pessoa com acusações e inverdades. A palavra é uma grande ferramenta da comunicação e deveríamos pensar bem antes de falar. Depois de dizer, não dá para voltar atrás. O pensador romano Sêneca disse: o que você vai dizer, antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo. Você gostaria de ouvir o que você vai dizer? A Bíblia diz, Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis dizer vós coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E Provérbios 12:18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus se expressa pela palavra, isso está em Gênesis 1:3. E no mesmo Gênesis, nos versículos 6, 9, 11, 14, 20, 24 e 26, começa com a seguinte expressão: Deus disse. Deus continua dizendo. Para cada situação da vida, Deus tem uma palavra para nós. Precisamos conhecer a palavra de Deus para que nossa palavra venha temperada com sal. Paulo nos orienta, 2 Timóteo 4:2, que pregueis a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Jesus também falou sobre isso, João 14:23 a 25. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando convosco. Deus fala para Moisés os 10 mandamentos e os escreve. Vamos ver Êxodo 21 e 34, 1. Então falou Deus todas essas palavras. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e as escreverei nas tábuas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. A palavra de Deus nos adverte para termos cuidado sobre o que falamos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A palavra de Deus é a verdade absoluta e tem poder para nos libertar de todo julgo. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tiago nos adverte sobre a importância com o cuidado com as palavras. Tiago 3, de 3 a 8. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua, e um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Deus usou o poder da palavra. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. E Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos vigiar muito e não dizer o que vem à cabeça, pois podemos estar nos condenando. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. João descreve Jesus como a palavra. João 1 e 14. No princípio com Deus, e ele era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que você pense bem antes de falar, que a sua boca seja usada para abençoar o próximo, para ajudar, para motivar, para estimular aquele que está precisando. Deus nos deu a palavra para nós a usarmos como aquele que nos enviou. Deus abençoe você. Amém. Graças a Deus. Olha, Rosina, se eu tivesse que parar para preparar a palavra, eu
diria para você que não faltou um versículo daqueles que eu conheço, que eu já meditei sobre a palavra, sabe? E é exatamente isso. Agora, só quero acrescentar o seguinte, que você, por nós sermos pessoas que nós vivemos em um corpo, em um ser humano que falha, que já falamos de várias coisas que não deveríamos falar, nós aprendemos, eu aprendi, e você pode aprender, ou pode continuar vivendo isso, se você já vive, ou pode compartilhar com as pessoas, que essa palavra, ela nos ensina que quando a gente falha, a gente deve usar o poder da palavra para pedir perdão, sabe? Por ser humilde e pedir perdão, porque quantas pessoas orgulhosas que usaram palavras e elas sabem que não deveriam usar aquelas palavras, que destruiu pessoas, como a Rosina falou ali, o poder da língua. A língua é um órgão pequeno, mas se ela não tiver equilíbrio, domínio próprio, se ela não tiver sabedoria, ela pode destruir. E olha que quantas guerras, quantas pessoas já foram mortas, milhares, por conta de uma palavra, né? Então, realmente, nós temos que refletir muito sobre isso. O segredo a gente já sabe, é pensar antes de falar. Mas se você está no calor da emoção, e é isso que a gente deve tomar muito cuidado, eu vou passar agora para a Adriana, então, com certeza ela vai falar algo sobre isso. A gente tem que controlar nossas emoções antes de querer aprender a controlar o que a gente fala, sabe? Porque o que você fala, como disse a Rosina, é o que está cheio dentro de você. Cheio de emoções, cheio de vontades, cheio de desejos. Você precisa trabalhar isso dentro de você. Eu vou deixar a Adriana falar, é melhor. Mas eu só quero dizer para você que a palavra ela tem poder também para transformar várias situações negativas. Basta você ser humilde para pedir desculpa. Uma simples desculpa muda muita coisa. Tá bom? Vamos lá, Adriana, o que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia a todos. Então, um amadurecimento interno e emocional possibilita um uso adequado das palavras. O poder da palavra é capaz de criar um relacionamento ou mesmo destruí-lo de modo irreparável. Mesmo que estejamos com raiva de alguém, sempre existe um meio mais adequado para nos expressarmos. As palavras trazem um significado não só literal, mas também espiritual e energético. Também vale ressaltar que uma palavra dita causa mais efeito em quem a ouve do que quem a pronuncia. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Porque às vezes nós falamos alguma coisa e aquilo está tudo bem para a gente. Mas como que aquela pessoa recebeu aquela palavra? As palavras são ferramentas extremamente importantes da nossa comunicação. Elas têm um grande poder, sendo capazes de positivamente motivar, levantar, emocionar, aproximar, e negativamente decepcionar, magoar, afastar e destruir. Dependendo do que e o como falamos, podemos tanto agradar quanto desagradar quem nos ouve. Precisamos ter o equilíbrio para medirmos o impacto que nossas palavras podem ter, pois podem construir ou destruir. Quem fala, como a Rosina falou, está cheio, né? Olha só. Quem fala, fala sentindo, fala acreditando, fala vivendo, fala sendo uma realidade única e inconfundível. O problema não é o problema da linguagem em si, mas o problema do homem que fala. Às vezes, é o problema da pessoa que falou. Bom, as palavras podem e devem marcar a história das vidas das pessoas que nos ouvem. Então, se ela é para marcar a vida das pessoas, então a gente precisa pensar que ela precisa marcar positivamente. Esse é o cuidado que nós precisamos ter,
Bom, por isso vamos às dicas, né? Que as dicas são muito importantes. Tenha uma boa mente, tenha bons olhos, seja gentil com as palavras. Equilibre o tom de voz quando você for falar. Não intimide o outro com palavras. Tem pessoas que ela vai falar com uma outra pessoa, ela já fala intimidando. Não fale intimidando as pessoas. Pense antes de falar. Pense bem. E como você vai falar? Você tem que pensar o que você vai falar e o como você vai falar e qual o momento adequado para você falar. Seja humilde no seu diálogo. Não seja prepotente, não seja autoritário, né? Às vezes as pessoas são tão prepotentes nas palavras, então tome cuidado com isso. Espere o momento certo para usar a palavra certa, porque isso vai ter sucesso na sua vida. E você vai estar marcando a vida daquela pessoa positivamente. A gente precisa entender isso. A gente tem que ter esse cuidado de pensar assim, eu estou marcando positivamente ou negativamente a vida dessa pessoa se eu usar essa palavra com ela, ou se eu falar dessa forma com ela. Então, é o poder da palavra mesmo. A palavra fere, a palavra cria traumas, né? Existem nomes, existem palavras que nunca se deve falar com uma criança, com um adolescente, e nunca se deve falar com um adulto também. Então, a palavra tem poder, porque ela marca exatamente positivamente ou negativamente. E as pessoas, às vezes, não se preocupam com isso. Fala o que está na boca. Não, pensa antes de falar, porque você pode depois carregar na sua vida um arrependimento, uma culpa. Não sufoque o outro com palavras. Tem pessoas que sufocam as outras com palavras. Também esse o cuidado, né? Aí eu ainda coloquei, não sufoque o outro com palavras vãs, quer dizer, palavras sem sentido, palavra, sabe, que fere mesmo, ou então que não acrescenta nada para aquela pessoa, ou para aquele filho, para aquela esposa, para aquele esposo, para aquele colega de trabalho. É melhor você ficar em silêncio, melhor você ficar calado do que você colocar palavras diante de uma pessoa que não tem sentido nenhum, que não vai acrescentar nada para aquela pessoa. A gente precisa tomar cuidado. E outra coisa, às vezes aquela palavra que você tem um hábito de falar também te prejudica. Por exemplo, se você fala só palavras negativas, o que vai acontecer? A sua vida vai ser negativa. Então, ontem eu estava falando com uma pessoa, a gente precisa, a vida é positiva, a vida não é negativa. Os problemas não querem dizer que são negativos na nossa vida, não, os problemas servem para o nosso crescimento. A vida é positiva. Então, palavras positivas, palavras de amor, de afeto. Ah, mas tem hora que eu preciso usar uma palavra de autoridade. Sim, use a sua palavra de autoridade, mas respeitando o outro. Nunca desrespeitando o outro, nunca ferindo o outro. A sua autoridade, a sua liderança, ela pode ser afetuosa, ela pode ser com amor. Às vezes as pessoas confundem muito isso. Não, eu tenho que ter autoridade com o meu filho, sim, mas a tua autoridade, a primeira autoridade que você usa com o teu filho é o teu exemplo, teu amor por ele. Então, cuidado com as palavras. Existem palavras muito feias, existem palavras muito negativas, e aquilo ali pode entrar naquela pessoa, né? Por exemplo, uma criança que ouve a vida inteira, você é muito delicadinha, você é muito bobinha, os outros vão fazer você de boba, você não tem atitude. Isso são palavras negativas. Existe uma outra forma de você conversar. Olha, você precisa se impor um pouquinho mais, você precisa usar a sua autoridade para falar com as pessoas, com respeito. Se você dá um exemplo de autoridade com amor, os seus filhos também vão crescer com autoridade com amor. As pessoas não vão fazer ela de boba, não vão fazer ele de bobo, não vão... Não, você mesmo vai estar ali conduzindo isso com o seu exemplo de pessoa, porque o nosso exemplo é tudo. Então, às vezes não precisa nem palavras, às vezes um olhar, um gesto. Então, evite palavras negativas, evite palavras que ferem.
porque a palavra tem poder para construir e para destruir. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Bom, a minha frase de hoje, né? Vou deixar uma frasezinha aqui para nós, que é muito importante e profunda. Cuide dos seus pensamentos quando estiver só, e das suas palavras quando estiver com outras pessoas, com as pessoas. Por quê? Às vezes, a sua palavra é o que você está cheio, é o que você ficou pensando, estava ali no seu pensamento. Você ficou pensando, maquinando, pensando. Aí, quando você chega para conversar com aquela pessoa, ou se relacionar num grupo, ou no seu trabalho, você está cheia de quê? De negativismo. Aí, o que acontece? Você não tem o cuidado com as suas palavras com as pessoas. Então, cuide dos seus pensamentos quando estiver só, e das suas palavras quando estiver com pessoas. Então, você vê que o pensamento, né, ele precede as suas palavras. Então, cuidado com o que você está pensando, porque suas palavras podem ferir pessoas quando você começar a falar, ou quando você precisar falar, ou quando você encontrar com aquela pessoa. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Bom, um bom dia e Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Não sei se a minha internet está muito boa aqui, mas eu queria, então, terminar esse programa, esse encontro de hoje, agradecendo a todos vocês e pedindo que a Márcia faça a oração final, porque eu estou aqui no trabalho, como eu falei, e eu vou precisar que ela faça a oração final aí, tá bom? E amanhã a gente se encontra, tá bom? No mesmo horário, às 8 da manhã. Deus abençoe a todos vocês. Márcia, faz aí, por favor, a oração final. Bom dia, obrigada a todos por estarem aqui e a todos que vão assistir esse programa. Que o Senhor Deus, nosso Pai querido e amado, nos conduza durante esse dia, que cada pessoa assistir esse programa possa refletir naquilo que está dentro do seu coração. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, ainda assim nós temos que nos alegrar e louvar o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Por isso, entregamos sempre aqui as nossas vidas nas mãos de Deus. Então, que você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus e encher o seu coração com a sua presença, para que Ele possa fazer com que você expresse esse amor genuíno e verdadeiro a todos aqueles que precisam desse amor. Obrigada, Deus, por esse programa. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor. Amém.